Quem nunca recebeu uma mensagem da cliente faltando 10 minutos para o atendimento, dizendo que ela estava saindo de casa ainda, ou que ela estava muito atrasada, ou que ela não poderia comparecer mais? Ou às vezes a gente agendou aquela cliente, ficou ali se esperando, se preparou, comprou material e a cliente não deu nenhum sinal de vida. Eu sou a Rafa Xavier, ajudo mulheres a conquistarem a sua independência financeira trançando cabelos, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a como contornar esse tipo de situação, onde as clientes desmarcam em cima da hora, onde as clientes não comparecem e muitas vezes a gente não sabe como reagir a esse tipo de situação. Eu sei que quando a gente está começando, é muito comum a gente querer flexibilizar ao máximo, a gente querer dar uma segunda chance, etc. Porque a gente acha que a gente precisa ficar ali correndo, né, sempre atrás daquele cliente, mesmo que não seja o nosso cliente ideal, mas a gente ainda não consegue enxergar isso. Então a gente atende o cliente na hora que ele quer, com o atraso que ele quer, com a desmarcação, né, 1, 2, 3 vezes seguidas. E aí a gente acaba ficando à mercê daquele tipo de situação. E é um cliente que faz isso 1, 2, 3 vezes, porque geralmente a gente não corrige aquele cliente, fala, não, tá tudo bem, acontece, e aí aquilo vai passando e cada vez aquele buraco vai se tornando maior. Ou um cliente faz aqui, outro faz ali, mais o outro faz ali, e aí quando a gente vê, a gente não tem uma rotina específica de trabalho, né? A gente não consegue atuar de uma forma profissional o suficiente para estabelecer regras, porque como geralmente a gente começa de uma forma informal demais, a gente vai lidando do jeito que dá, no horário que dá, no tempo que dá, depois a gente fica com muita dificuldade de conseguir estabelecer regras para os nossos atendimentos. Então, o que acontece, gente? A primeira coisa, se você é essa pessoa que tá nessa situação de ter começado de uma forma muito informal, de ter deixado os clientes irem ali ditando a regra do jogo e agora vocês não sabem como contornar isso, a boa notícia é que a gente consegue de fato arrumar um jeito, né? Tudo é mais difícil perder esses vícios, mas tem um jeito. O primeiro passo, né, para isso é você conseguir estabelecer consigo mesma qual é de fato o seu horário de trabalho, né? Então, olha, eu atendo tal e tal e tal dia, eu vou atender somente entre o horário X e Y e estabelecer o seu tempo ali de tolerância, né, em relação ao cliente, porque eu conheço transistas que, por exemplo, já ficaram 2 horas esperando um cliente. E aí, gente, pode parecer que não, mas esse tempo que a gente está ali perdendo, ele também tem um custo, né? Porque você poderia estar fazendo outra coisa, você poderia estar descansando, você poderia estar, enfim, resolvendo outras situações que não estar sentada esperando a qualquer momento o seu cliente chegar. É muito importante, então, que você estabeleça isso em primeiro plano. Olha, meus dias, meus horários são esses, né? Tanto para atendimentos quanto para agendar cliente, tirar dúvida e etc. Porque senão a gente cai naquele ciclo vicioso de que a gente não tem horário de trabalho. A gente atende no dia que o cliente pede, no horário que ele pede, responde mensagem todo dia, sexta, sábado e domingo. E aí a gente chega numa situação onde a gente não tem horário de trabalho mais. E o cliente, ele percebe isso, porque se ele te manda uma mensagem numa sexta-feira, 10 horas da noite, você responde, ele tá percebendo que, querendo ou não, você tá ali à disposição dele da forma que for. Então, o primeiro ponto é estabelecer essas regras, tá? Então, olha, eu vou responder somente tal horário e vou atender somente tais dias, tais horários. E estabelecer o seu tempo de tolerância, porque quem nunca passou pela situação também de marcar um cliente, sei lá, 9 horas da manhã, ter um outro cliente marcado às 5 horas da tarde, mas aí o primeiro atrasa 1 hora e você atrasa o horário do próximo, e aí a gente vai fazendo aquela emboleira, não por conta de nós, né, mas por conta do cliente que atrasou, e aí a gente vai ficando mais cansadas, mais ansiosas. O próximo cliente também, né, que não tinha nada a ver com isso, ele já vai ficando mais desesperado e mais ansioso também. Então isso é muito desconfortável. Estabeleça um tempo ali de limite, né, de espera para o seu cliente, independente do processo. Esse tempo, gente, ele é equivalente ao tempo que é ok de você ultrapassar o seu horário de trabalho em relação àquele cliente que você vai atender. Eu não sei se vão ser 15 minutos, se vai ser 30 minutos, se vai ser 1 hora de tolerância. Isso é uma coisa que depende da rotina de vocês, né, e da organização de vocês enquanto profissionais.
Eu acho que uma tolerância muito maior do que 20 minutos, por exemplo, já é um tempo muito excessivo, a não ser que seja uma situação muito inusitada, né? Então, eu acredito que 20 minutos é um tempo suficiente para a pessoa chegar no horário, mesmo com um contratempo e etc. Porque se fosse um outro lugar, se fosse um médico, se fosse uma consulta qualquer, ou se fosse uma prova, ou se não fosse, enfim, outras situações onde exige o cumprimento de um horário, aquele cliente ele teria que estar ali ou ele perderia a vaga dele, certo? Então crie essa consciência também no seu público e aí já traga esse aviso para as pessoas. Então poste nas redes sociais seus horários de trabalho, poste né, nos grupos que você circula seu trabalho, ou faça uma lista de transmissão e envie para os seus clientes, poste nos stories, poste nos status, enfim. Quando o cliente marcar, você já manda uma mensagenzinha automática para ele também, explicando todas as regrinhas, explicando o horário de tolerância. E, gente, se de fato esse cliente atrasar mais do que o limite, eu sei que é duro às vezes, eu sei que pode parecer desconfortável, mas é de ser justo com aquilo que você combinou e não atender de fato, né? Ou cobrar uma taxa extra, olha, passou de 30 minutos de atraso, eu vou cobrar X reais a mais, que é essa taxazinha de atraso e etc. Porque se não houver algum tipo de penalidade nesse sentido, e não entendam isso como uma coisa ruim, mas no sentido de estabelecer regras e essas regras serem cumpridas, o cliente ele nunca vai respeitar o seu horário, ele nunca vai respeitar o seu trabalho de fato. Então, eu tenho certeza que se ele souber que se ele atrasar mais que 20 minutos, ele vai ter que pagar ali uma taxa, sei lá, de 30 reais, ele vai chegar no horário. Aquele cliente que só chega atrasado, se ele souber que ele vai perder mesmo o horário dele, ele vai chegar no horário. Então, é uma questão da gente conseguir educar as pessoas para que elas se adequem ao nosso trabalho e não a gente ficar se adequando ao atendimento que o cliente quer, né, nesse sentido, porque senão a gente perde muito a organização do nosso negócio e acaba não tendo ali um cumprimento do que deveria ser feito, né, do que precisaria ser feito. E em casos de desistências, gente, também estabeleçam prazos, né, e regras para isso. Olha, o seu cliente ele pode desmarcar? Ele pode desmarcar com quanto tempo de antecedência? Estabeleça uma regra para isso. Olha, com 48 horas, com 24 horas, com 12 horas, eu não sei qual vai ser a regra de vocês. Depende também do quão rápido a agenda de vocês enche, etc. Porque se vocês estabelecem também isso, evita do cliente chegar no dia, chegar uma hora antes, etc. e ficar desmarcando. Rafa, mas o que eu faço, né? Caso o cliente faça isso, geralmente o que eu indico para as meninas é fazer, por exemplo, o cliente está marcado hoje meio-dia, chegou 11 horas, ele falou assim que ele não vai poder vir mais. Eu só vou remarcar esse cliente se ele pagar dar um valor, né? Eu estabeleço ali um valor 50%, sei lá, 30%, 70% do valor. Esse cliente vai pagar esse valor antes e esse valor não é devolvido caso ele desmarque novamente, por exemplo, sabe? Mas que você cobre desse cliente é algo que te resguarde também, porque se o cliente desmarca faltando meia hora, uma hora pro horário de começar a transar, você perdeu o seu dia de trabalho, porque aquele cliente não vai comparecer e você não vai conseguir colocar uma pessoa no lugar. Então crie nele delicadamente essa consciência de, olha, eu posso te reagendar, mas eu preciso que você me dê aí metade do valor, 30% do valor que seja, e esse valor ele não é reembolsável caso você desmarque novamente, entendeu? Explica que é uma taxa de segurança caso aconteça uma nova desmarcação e você perca mais um dia de trabalho, etc. Porque quando a gente estabelece essas regras, mas justifica para o cliente, tenta fazer com que ele esteja no nosso lugar, né, se coloque no nosso lugar, fica mais fácil também do cliente aceitar e aí evita que você passe por um novo transtorno, né? Porque se o cliente marcar já na intenção de desmarcar, ele obviamente não vai nem depositar o dinheiro. E aí isso consegue fazer com que você separe ali aqueles clientes que estão de fato interessados, comprometidos, daquelas pessoas que não estão levando tão a sério o seu trabalho, tudo bem? Bom, pessoal, quem tiver outras dicas, tiverem outras situações aí de clientela que fez marcação em cima da hora ou que marcou, atrasou e te atrapalhou, enfim, e que você conseguiu contornar de outras formas,
Conta pra gente aqui, que a gente vai juntando esses comentários, né, criando outros conteúdos, trocando novas experiências, para que a gente consiga fazer desse ambiente aqui um ambiente também de aprendizado, né, com a experiência das outras transistas que também estão aqui acompanhando esses vídeos, tá bom? Muito obrigada!